Queridos, a graça e a paz, estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos e meditarmos na palavra do nosso Deus. Vamos também louvar o Senhor com um cântico e desde já o Espírito do Senhor Deus esteja a nos abençoar, nos iluminar e a falar com os nossos corações de acordo com aquilo que Ele quer mesmo falar com as nossas vidas por meio da sua palavra. Lá no Salmo 95, verso 1 diz: Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Então nós vamos cantar agora uma música, a música do Ademar de Campos, muito conhecida, chamada Ele Exaltado. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Jesus. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Hoje o nosso tema de estudo, na sequência do livro de Tiago, é o pecado da presunção e omissão. O pecado da presunção e omissão. Talvez algumas pessoas estejam a pensar o que significa presunção. Vou citar aqui vários sinônimos só para a gente ter uma ideia do que a gente quer falar, baseado no nosso texto de hoje, Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao verso 17. Então, primeiro eu vou dizer o que é presunção. Presunção significa vaidade, orgulho, pretensão, arrogância, esnobismo, ostentação, altivez, imodéstia, soberba, vanglória, empáfia, jactância. Tinha mais alguns, mas eu vou ficar apenas com isso. Então é justamente sobre esse assunto que Tiago vem tratar nessa parte específica da sua carta. Como nós sabemos, Tiago vem falando de várias realidades. A primeira realidade que ele trata é a realidade do sofrimento, das provações, das lutas. E eu creio que todos nós passamos, muitos ainda mais, nesse tempo, né, de pandemia, nesse tempo de isolamento social, nesse tempo forçado muitas vezes pelas determinações, decretos dos estados, dos municípios.
e isso tem trazido muita tribulação, angústia, e eu creio que tem muita coisa a ver com o nosso texto de hoje. Nós, assim, ao analisar esse texto, vemos que muitas pessoas fizeram planos, projetos, fizeram ali o planejamento estratégico, né, tático, a respeito daquilo que esperava, a respeito do seu negócio, da sua empresa, da sua carreira, ou dos seus estudos, até mesmo no contexto da família, que não é nada de errado com relação a isso. Mas o problema é justamente aquilo que Tiago vem tratar nesse texto, que é a presunção e também, juntamente com isso, o pecado da omissão. E diz assim o texto, vou fazer a leitura na Nova Almeida Atualizada, é a nova tradução da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Eu creio que ela é muito fiel às Escrituras, também numa linguagem bem mais acessível, mais fácil para nós compreendermos na nossa linguagem cotidiana. Diz assim o texto, Tiago 4, 13 até o verso 17. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a este é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Mas eu tenho a plena convicção que esse texto não traz embutido nele, como alguns outros textos do livro de Tiago, que nós vimos uma certa dificuldade para fazermos uma interpretação adequada e uma aplicação correta para as nossas vidas, lições práticas para nós. Esse eu creio que ele é bem direto. E aí eu até quero trazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você disse, se o Senhor quiser, eu não somente estarei vivo, mas vou fazer isso ou aquilo? Eu creio que essa é uma frase que as pessoas normalmente usam. Era comum na época dos primeiros ouvintes, né, no contexto ali greco-romano, era comum também no contexto da Idade Média, daqueles de fala latina, e normalmente nós também até usamos como se fosse algo que virou uma mania falarmos. Quando a gente fala, não, mas se Deus quiser. E até quando nós falamos isso, em alguns momentos, a gente já deduz que Deus vai querer. Alguns falam, não, mas se Deus quiser, vai dar certo. Ou seja, já está, na verdade, não colocando os seus planos, a sua vida, os seus afazeres, aquilo que a pessoa tem em mente, mas ela já tem uma expectativa que realmente aquilo vai acontecer, simplesmente dizendo, se Deus quiser. E aqui, amados, o texto nos traz mais uma vez uma exortação, uma chamada, né, de Tiago, quando ele fala, escutem agora vocês. Então, de uma certa forma, nós observamos no decorrer da sua carta que ele vem tratando de várias pessoas. Ele trata daqueles que realmente eram antinomistas, ou seja, eram contrários à lei, achando que a lei deve ser abolida, como alguns, infelizmente, cristãos hoje acham, que nós, se pudéssemos, a gente arrancaria ou rasgaríamos a Bíblia e jogaríamos o Antigo Testamento fora e nós ficaríamos apenas com o Novo Testamento. Isso não é verdade. Nós aqui já falamos em outros momentos que o que nós não devemos guardar do Antigo Testamento são as leis cerimoniais, porque essas de fato se cumpriram em Jesus Cristo, e as leis civis, que eram mais específicas para o contexto territorial de Israel na sua fundação. Então, algumas questões eram como se fossem a constituição daquele povo que se iniciava. E era necessário ter essas regras sociais para um melhor conviver. Embora muitas delas nós podemos usar hoje, e nós sabemos que é usado, né, em muitos aparatos jurídicos de muitos países, para que tem isso trazido benefícios, né, para essa vida social. Mas a lei moral, ela continua.
a lei espiritual, dos dons, as coisas que Jesus mesmo falou, essenciais, que muitas pessoas, por exemplo, estavam dando o dízimo, mas não estavam vivendo o amor, não estavam vivendo a misericórdia, não estavam vivendo com a graça. E tudo isso Jesus traz, que é reafirmando, melhor dizendo, que nós precisamos viver hoje. Então, ele vem trazendo aqui, o autor, várias pessoas. Haviam esses antinomistas que achavam que bastava observar a lei ou só ter a fé, mas isso não é colocado por obras, não é? E ele fala, não, é preciso juntar a fé com as obras. A gente vê o problema da maledicência, que ele trata também de uma forma muito contundente, falando que não é possível, não pode proceder da mesma fonte. E assim ele vai falando com várias pessoas, com aqueles que queriam ser mestres, com esses mesmos mestres, aqui no capítulo 3, que queriam ser sábios, e ele fala que essa não é a sabedoria que eles estavam colocando em prática. Elas não procediam da parte de Deus. E aqui ele fala também, de uma forma muito clara, com um grupo específico, que era um grupo dos comerciantes. Naquela época, nós sabemos que havia um emprego público, vamos assim colocar, ou uma estabilidade social, não tinha como nós temos hoje. E aqui ele vem falando com relação àqueles que eram comerciantes, aqueles que eram os mercadores, né? Nós não usamos muito a expressão, mas eram os mercadores, né? Eles, né, faziam ali as suas compras ou produziam, depois saíam viajando por alguns lugares do mundo, viagens longas, meses, às vezes no meio do mar, para comerciar, voltar e trazer lucro. E os judeus, como até hoje, são muito práticos, né, e pragmáticos com relação ao comércio. É um povo bem próspero, em todos os lugares que eles passam, eles têm prosperado. Isso faz parte da natureza dos judeus, talvez por serem imigrantes, né, em várias partes do mundo. Como normalmente a maioria dos imigrantes que vão para qualquer lugar, eles prosperam, porque eles vão ali, né, não está ali ainda muito sedimentada essa questão da terra, né, do local, e eles querem trabalhar, eles querem prosperar onde chegam. Então era natural, era comum essa coisa dos judeus serem mercadores ou comerciantes no seu tempo, de fazer viagens para comerciar, para buscar o lucro. E como eu disse no começo desse estudo, isso não é nada de errado. Nós planejarmos, nós vermos. Por isso que nós falamos que muitas pessoas esqueceram de dizer no começo do ano ou no final do ano, quando fizeram seus planejamentos das suas empresas, dos seus negócios, da sua vida, esqueceram de colocar, se for da vontade de Deus, não somente estaremos vivos, mas faremos isto ou aquilo. Muitos planejaram centenas de milhões, até outros bilhões de dólares, né, de renda, de juros ou de lucro, não é, nos seus empreendimentos, e realmente isso de fato não está acontecendo. Infelizmente, algumas pessoas que a gente vê pelos noticiários, eles até nem iniciaram as suas empresas. Eles planejaram, estavam ali já prontos para dar o pontapé inicial, e aí teve que parar. E aí estão aí sem ter lucro nenhum, né? Muitos estão aí perdendo os seus empregos, algumas fechando, outras diminuindo de tamanho, algumas sem saber que tamanho é a sua empresa hoje, justamente por causa da realidade mundial que nós vivemos hoje, por causa da pandemia do coronavírus. Isso tudo, amados, é realmente aquilo que deve chamar a atenção. Esse é um problema comum das pessoas. Por isso que nós colocamos esse texto aqui, ou esse tema, como o pecado da presunção. Não é que eu não estou aqui querendo dar sentido ao texto, é o que o próprio texto aqui nos fala. O texto aqui, na resposta, ele fala que alguns diziam, né, hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano e faremos negócios, teremos lucros. E ele vem com a realidade. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Nós não sabemos, queridos. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a poucos minutos. Nós não sabemos. Nós até achamos que pode continuar do jeito que está, daquilo que já é o comum, da rotina das nossas vidas, mas a verdade é que nós não sabemos o que é que realmente vai acontecer. E é isso que eu creio que essa é a frase que resume bem todo esse texto.
vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. E ele continua explicando, o que é a vida de vocês? O que é a nossa vida? E ele mesmo responde, vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Normalmente quando o dia vai ser muito quente, eu creio que as variantes, óbvio, né, climáticas, né, que os geógrafos vão explicar melhor qual o procedimento, mas normalmente quando dá muita neblina de manhã cedo, vai ser um sol muito quente no decorrer do dia. E as neblinas vão ali pela manhã, mas de fato ela logo se dissipa, porque as neblinas são vapores de água, né, estão ali condensado, dá uma aparência, né, de esbranquiçamento, algo branco que às vezes até atrapalha a nossa visibilidade, seja andando, seja dirigindo, mas logo que o sol vai subindo, vai aquecendo a terra, aquela neblina ela se finda. E Tiago aqui quer deixar bastante isso claro. Ele está dizendo que a nossa vida é um vapor. É engraçado que em outras traduções o significado, normalmente em inglês, o pessoal usa essa expressão aqui como vapor mesmo. Então a nossa vida é como um vapor. E na sequência ele vai explicar aqui no verso 15 qual deve ser o nosso procedimento. Se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E ele ainda vem agravando ou vem fazendo uma descrição do coração daqueles comerciantes, do grupo dos irmãos que viviam dessa forma. Ele diz, agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. É por isso que a gente usou a palavra presunção, o pecado da presunção, porque ele está falando justamente isso. Aquelas pessoas que têm autoconfiança, não é que nós não devamos ter, precisamos, né, crer que a gente tem capacidade, que a gente pode fazer, às vezes nós nos capacitamos, estudamos, nos preparamos, somos especialistas ou experts, como alguns falam, né, para usar a língua inglesa, e aí sabemos de fato até o que nós podemos fazer e os resultados que, se agirmos de determinada forma, quais serão. Mas Tiago aqui ele fala que isso é orgulho. Né? Deixa eu olhar aqui uma outra tradução, agora a Almeida atualizada, quando ele fala que vos jactais, de onde vem a palavra jactância, das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a esta é maligna. E nós vimos aqui no capítulo 3, quando o Tiago falou sobre sabedoria, ele deixou claro que há um tipo de sabedoria que é carnal, é terrena, e ele fala diabólica. Nesse sentido aqui que é má, é uma coisa má, é uma coisa totalmente mundana, é o pensamento diabólico. Por isso que a Bíblia, como a gente já viu aqui no próprio capítulo 4, Deus resiste ao soberbo, mas dá a sua graça aos humildes. Então, as pessoas mais ricas que possam existir, elas precisam ter o coração ainda humilde diante de Deus, porque diante de Deus, eles são isso aqui que o texto fala. Não é? O texto aqui fala que nós somos neblina. Ele diz, o que é a vida de vocês? Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Vocês não passam de neblina. Então, Tiago vai aqui deixar bastante claro para nós que esse tipo de atitude, né, de independência, né, de eu faço, eu aconteço, isso aqui é orgulho, é uma pretensão arrogante, e todo orgulho semelhante a esse é mau. Então eu creio que a gente pode aqui dividir esse texto em duas partes. A primeira parte com relação à pretensão. E esse versículo último aqui é uma conclusão que ele vem aqui tratar, por isso que existe aqui essa conjunção, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, a palavra aqui de Tiago vem nos falar de um pecado que é igualmente horrível. Se o pecado da ação é horrível, ou seja, eu mesmo praticar os pecados, o pecado da omissão é igualmente terrível. Quando nós já sabemos que devemos fazer e não fazemos. Por exemplo, nós sabemos que é uma ordem do Senhor Jesus a igreja falar dele, a evangelizar. Se não o fazemos, nós estamos pecando contra Deus.
Né? A Bíblia fala para a gente ser, o próprio texto aqui, Tiago, no capítulo 2, para a gente fazer boas obras, para a gente abençoar a vida daqueles que necessitam, que estão ao nosso redor. E se nós virmos, e ainda tendo condição, nós assim não o fazermos, a Bíblia nos fala que nós nisso estamos pecando. Quando Jesus lá em Mateus, no capítulo 25, no sermão ali chamado sobre os fins dos tempos, sermão escatológico, ele diz que aqueles que estão tanto do lado direito do lado esquerdo, ele vem falando daquilo que uns fizeram e que outros não fizeram. Quando ele fala, né, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E na sequência ele fala, porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu estive preso e não foste me visitar. E aí vem uma sequência, né, de coisas que aqueles que vão para o inferno não fizeram. E aí perguntaram, quando é que nós não fizemos isso? Quando vocês não fizeram um desses meus pequeninos. Então existem muitos pequeninos que nós podemos abençoar, que nós podemos ser usados para ser canais de bênçãos na presença de Deus e também para o benefício daquelas pessoas. E o texto aqui deixa bastante claro que aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando. Que Deus, amados, nos livre desses tipos de pecados aqui. Pecado da presunção, que é do orgulho, da jactância, de nós não colocarmos diariamente, continuamente, a nossa vida na presença de Deus, seja aquilo que a gente for fazer, uma viagem, né, até, e em fazer qualquer outra coisa, como o próprio texto aqui nos fala, se Deus quiser, não só viveremos, mas como faremos isto ou aquilo. Que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, Ele venha nos dar esse coração que tenha essa humildade suficiente, mesmo em face da nossa inteligência, da nossa capacidade de negociar, de realizar, de fazer. Tudo isso deve sempre ser colocado na presença de Deus, porque o que é de fato a nossa vida? A nossa vida é frágil, a nossa vida é como se fosse esse vapor, essa neblina, que uma hora está e outra hora não está. Então, que possamos colocar tudo aquilo que a gente for fazer na presença do nosso Deus e não esquecendo de fazer aquilo que nós já sabemos. Então, em nome do Senhor Jesus, que Ele venha aplicar a sua palavra na sua vida, em seu coração. Amém?